Olá pessoal, então vamos para mais uma aula como parte do nosso programa de educação à distância. E hoje nós vamos falar sobre litíase do trato urinário. Isso é um tema também fundamental para a urologia em virtude da frequência das pessoas acometidas por essa doença. Vocês como médicos vão se deparar em pacientes com essa patologia, quer seja em serviços de emergência, quer seja em serviços eletivos ambulatoriais, mas o fato é que, em virtude da frequência, muito provavelmente vocês, independente da especialidade médica que vocês atuem, vocês vão se deparar com esse tipo de pacientes, tá? É uma doença talvez a mais frequente do trato urinário, tá certo? E talvez também uma das doenças mais antigas descritas, que foi encontrado a registro de encontro de cálculos em múmias egípcias com idades anterior a 5.000 anos antes de Cristo, e a possibilidade de você vir a desenvolver em algum momento da sua vida cálculo é em torno de 5,4% das pessoas. Então muita gente, você imagina numa população mundial de 7,7 bilhões de pessoas, 5,4% das pessoas acometidas por uma doença é muita coisa, tá? Os objetivos dessa aula é que a gente possa discutir sobre a epidemiologia, a fisiopatologia, a etiologia, como esses pacientes vão se apresentar no dia a dia da clínica, como que a gente faz a avaliação no paciente com litíase urinária e os princípios do tratamento, tanto na emergência como em situações eletivas, tá? Do ponto de vista epidemiológico, certamente existe uma hereditariedade. Ela tem uma penetrância parcial e deve ser poligênica, tá? Isso quer dizer que se você tem um pai ou uma mãe que teve cálculo, aumenta a probabilidade de você também vir a ter cálculo. Do ponto de vista de raça, as raças que menos têm cálculo são os índios e os afro-americanos. Em relação à faixa etária, a faixa etária mais acometida entre a quarta e a quinta década de vida. Portanto, a mensagem importante disso é que acomete as pessoas na sua faixa etária mais produtiva da vida, tá? As estatísticas mostram, antigas, que existiam para cada mulher 3 homens com cálculo. Hoje, essa estatística é de 2 para 1. Isso pode ser explicado por mudança dos hábitos, certo? Que nós temos observado nos últimos anos das mulheres saindo para trabalhar, mudança da alimentação em consequência disso, tá? Então, um estilo de vida semelhante com o do homem faz com que elas também venham a desenvolver cálculos mais frequentemente. Existem fatores extrínsecos, nós já falamos agora há pouco dos fatores intrínsecos do indivíduo. Ele é filho de quem, qual a herança genética que ele tem, qual a raça dele, qual o sexo dele, tá? Agora os fatores extrínsecos. A condição geográfica, por exemplo, nós estamos no Ceará, por exemplo, é um estado muito quente, então isso predispõe à formação de cálculos. Portanto, países com climas frios têm menor risco de desenvolver cálculo, mas lembrar que existem também países com sazonalidade, estações quentes e estações frias. Nas estações frias diminuem os cálculos e nas estações quentes aumentam a prevalência de cálculo. Também lembrar da nutrição. Países que têm uma nutrição baseada numa dieta em gordura animal, baixa ingestão de frutas e verduras, obesidade e resistência à insulina, aumenta o risco deles virem a desenvolver cálculo. A ingestão hídrica, isso é um ponto muito importante. Muito frequentemente elas perguntarem para o médico: quanto eu tenho que beber de água por dia? Na verdade, você tem que beber uma quantidade de água que faça você urinar 2 litros por dia. Por que eu estou dizendo isso? O próximo item é a ocupação. Vamos supor que você tenha aqui 2 exemplos de 2 engenheiros. Um engenheiro que trabalha no escritório fazendo um projeto. E o outro engenheiro, ele está executando um projeto de abrir uma estrada
no interior do Ceará, numa região muito quente. Quem precisa beber mais água? O engenheiro 1 ou o engenheiro 2? Obviamente o engenheiro 2. Por quê? Porque ele está lá num local muito quente, desidratado, difícil acesso à água. Isso pode implicar em um risco maior de desenvolver cálculo comparado ao seu amigo que está no escritório. Mas eu queria fazer um adendo aí, porque existem profissões e ocupações que são sedentárias. E essas ocupações sedentárias também podem aumentar o risco de vir a desenvolver cálculo. Do ponto de vista físico-químico, vocês no segundo grau aprenderam um exemplo bem clássico que o professor de físico-química mostrava, onde você colocava açúcar em um copo e colocava água, e quanto mais água você colocasse, mais se dissolvia o açúcar. Aqui a urina é uma solução um pouco mais complexa, porque ela tem um estado chamado estado metafísico. Então, essa história da água dissolver o açúcar, ela ocorre até atingir o produto de solubilidade. Porque se a gente fizer o contrário, eu tenho um copo d'água, eu vou colocando açúcar, vou colocando açúcar, vou colocando açúcar. Quando aquele açúcar atingir o produto de solubilidade, ele começa a se precipitar e forma cristais. Certo? Mas na urina existem inibidores de cristalização, de modo que você vai precisar de muito mais soluto para formar cristais. E isso só vai acontecer quando ele atingir um produto chamado produto de formação. Até então ele não vai formar cálculo. Então isso quer dizer que você pode formar cálculo ou porque tem pouco solvente, no caso você bebe pouca água e o seu débito urinário é baixo, mas também pode formar cálculo quando você tem diminuição da concentração dos inibidores de cristalização. Um exemplo bem claro são pessoas que eliminam, por exemplo, grande quantidade de cálcio na urina, mas não formam cálculo. Mas você tem pessoas que urinam bem menos cálcio e formam cálculo, porque o problema dele não é o cálcio. O problema dele é a deficiência de inibidores da cristalização. Ainda do ponto de vista fisiopatológico, existem duas teorias de formação de cálculo. Uma teoria da partícula fixa e uma teoria da partícula livre. A mais aceita é a partícula fixa, que a partícula livre, ele diz que você teria que formar cristais durante a passagem pelo túbulo. Então isso precisaria ser um fenômeno muito rápido para formar cálculo. Já a teoria de partícula fixa, ele diz que deve haver uma lesão na membrana tubular que sirva como um ponto de ancoragem e um cristal ele ancore ali, crescendo através de agregação de cristais, depois vira um núcleo chamado processo de nucleação, e esse núcleo vai formar um cálculo que vai em algum momento cair no sistema coletor do rim, e aí você tem um cálculo. Essa é a teoria mais aceita. Eu já falei dos inibidores da cristalização. Os inibidores da cristalização mais comuns são o citrato, magnésio, proteína de Tan-Horsfall. Do ponto de vista etiológico, pessoal, o cálculo mais comum é o cálculo de cálcio. Então, quando a gente vai falar de cálcio, nós temos que lembrar do metabolismo do cálcio. Metabolismo do cálcio, o que é importante a gente entender? É que o cálcio ele pode ser absorvido pelo intestino. Existe um metabolismo reabsortivo do cálcio no osso. E existe um metabolismo renal. Quando existe alguma patologia que afete a absorção do cálcio intestinal, afete a reabsorção óssea de cálcio, ou que aumente a excreção de cálcio na urina, isso predispõe à formação de cálculos de cálcio. O cálculo mais comum é o cálculo de oxalato de cálcio. Então é preciso entender também o metabolismo do oxalato. O oxalato ele é absorvido no intestino quando ele está livre do cálcio.
Então, se você tem oxalato que não está ligado à molécula do cálcio, formando oxalato de cálcio, ele vai ser reabsorvido pelo intestino. Caso esse cálcio esteja ligado ao oxalato, isso vai ser excretado nas fezes do paciente. Daí a importância de checar o oxalato, que às vezes a pessoa está com cálculo de cálcio, vai fazer, tira o cálcio da dieta da pessoa, vai piorar. Por quê? Porque se eu retiro o cálcio da dieta dele, eu vou estar absorvendo o oxalato. E você vai estar aumentando a hiperoxalúria dele, aumentando o risco de formar cálcio, pelo contrário. Existe um metabolismo do oxalato também no fígado. Bom, o outro cálculo é o cálculo de ácido úrico. O que pode gerar cálculo de ácido úrico? Um dos principais fatores hoje é a obesidade ou com resistência à insulina. A obesidade com resistência à insulina promove uma disfunção tubular, uma dificuldade de alcalinizar a urina. Então, isso quer dizer que o pH dele é muito ácido. Então, todo o ácido úrico que cair na urina vai terminar por virar cálculo de ácido úrico. Então, quando você tem uma pessoa que você está cuidando, obeso, com resistência à insulina e que desenvolveu cálculo de ácido úrico, você tem que dizer, cuidado, você vai desenvolver diabetes nos próximos anos. Outra coisa são as doenças mieloproliferativas. Então isso quer dizer que quando você tem uma pessoa tem uma produção exagerada de células, com morte celular, isso vai aumentar a quantidade de ácido úrico na urina. E as doenças congênitas. Uma doença bastante frequente que leva também à formação de cálculo de ácido úrico são as diarreias crônicas, por desidratação e o pH urinário também bastante ácido. Mas para que você forme um cálculo de ácido úrico, você precisa ter diminuição do débito de urina, um pH ácido ou um aumento da excreção de ácido úrico na urina. Tá claro? Então esse é o metabolismo envolvido no ácido úrico. O cálculo de cistina representa, felizmente, menos de 1% dos cálculos. A cistina ela é muito pouco hidrossolúvel, então isso quer dizer que qualquer quantidade de cistina que caia na urina vai possivelmente formar cálculos de cistina. Por que eu estou dizendo felizmente? Porque esses cálculos ocorrem por uma doença autossômica enquadrada dentro dos erros inatos do metabolismo, quer seja homozigótica ou heterozigótica, ela vai promover excreção de cistina, e tanto faz a quantidade de cistina, se faz uma faz menos, outra faz mais, excreção de cistina na urina. O fato é que esses pacientes desenvolvem muito frequentemente cálculo, são submetidos a várias cirurgias de cálculo no decorrer da vida deles, e a maioria deles termina por perder a função renal, infelizmente. O cálculo de fosfato de amônio e magnésio, ou também conhecido como cálculo de Struvita, ele ocorre por bactérias produtoras de urease. Então essas bactérias elas vão converter a ureia e água em CO2 e amônia, deixando, portanto, o pH básico, ao contrário do ácido úrico, e vão formar cálculos de fosfato de amônio e de magnésio. Quem tem mais infecções urinárias, homens ou mulheres? Obviamente vocês sabem que são as mulheres. Então a gente já pode deduzir que esse tipo de cálculo é muito mais frequente, por exemplo, em mulheres do que em homens. E, como eu falei no começo, ele ocorre também mais frequentemente em pessoas com bactérias produtoras de urease. Aí você precisa de Proteus, Klebsiella, algumas cepas de Escherichia coli também. Tipicamente esses cálculos eles assumem a forma coraliforme. O que quer dizer coraliforme? Quer dizer que ele assume a forma de um coral. Ele molda todo o sistema coletor do rim. Agora vamos falar sobre os sintomas dos pacientes. A maioria desses pacientes desenvolve abruptamente uma dor súbita na região do flanco ou região lombar. Essa é uma dor muito forte, excruciante. O paciente é acompanhado de náusea, vômitos, de aforese, que é uma agitação com sudorese fria, certo? E esse é o quadro típico. Isso ocorre quando existe obstrução completa do ureter.
Quando você tem uma obstrução de um cálice renal, por exemplo, onde vai obstruir somente uma porção do rim, geralmente essa obstrução ela é incompleta, os pacientes não têm esse quadro tão agudo, então eles se referem, por exemplo, a uma dor dolorida. Eles vão chegar, doutor, dói aqui minhas costas, isso tem me incomodado. Então eles usam o termo uma dor dolorida, uma dor mal definida. Agora quando obstrui o ureter inteiro, não, aí eles têm aquela crise bem forte, como eu descrevi aqui agora, tá? Obviamente, se o paciente tiver infecção associada, você também vai se deparar numa situação com a síndrome infecciosa, como taquicardia, febre, diminuição da resistência vascular periférica, sinais de sepse, que aí já é um quadro mais perigoso. Você tem que estar atento porque existe um risco alto de complicação desses pacientes. O cálculo coraliforme, que eu falei agora há pouco, o cálculo de Struvita, o cálculo de fosfato de amônio e magnésio, também o cálculo de ácido úrico pode dar esse aspecto coraliforme e o de cistina também. Eles são cálculos muito grandes, então eles não costumam ser obstrutivos. E às vezes você assusta, olha como é grande essa sua pedra e tão poucos sintomas, porque ele não obstrui. Então esses pacientes têm uma clínica mais associada a complicações, porque se você não tratar esse cálculo coraliforme, ele vai levar a pielonefrite crônica, ou inflamação crônica renal, perda da unidade renal, infecção, abscesso, até perder o rim deles. Então deve ser tratado a despeito do paciente ter poucos sintomas. Na emergência, pessoal, esse paciente com quadro agudo de dor forte, náusea, vômitos, vocês, além de proceder com a história, exame clínico do paciente, vocês vão precisar de exames para avaliar esse paciente. Então, o exame de urina tipo 1 ou um dipstick é muito rápido, onde você vai avaliar a presença de hematúria, leucócitos, se tem cristais de algum tipo que possa sugerir a formação de um cálculo, por exemplo, cristais de ácido úrico, se tem leucócitos, se o nitrito é positivo, que possa sugerir infecção. Essa análise do sedimento urinário ela é importantíssima para o processo de tomada de decisão do médico. Um raio-x vai estar disponível aonde você esteja, nas unidades de saúde mais básicas, você vai ter disponível facilmente um raio-x. Lembrar que 90% das vezes você vai encontrar um cálculo radiopaco, porque o único cálculo que não é radiopaco, o radiotransparente, seria o cálculo de ácido úrico. Então, um raio-x é um exame rápido, fácil e simples de se avaliar. Falando em questão de radiopacidade, o cálculo mais radiopaco que tem é o fosfato de cálcio, e o cálculo menos radiopaco, ou seja, radiotransparente, é o cálculo de ácido úrico. Isso é uma questão comumente perguntada em provas nas universidades, também nas provas de residência. Urografia e escritura. A urografia e escritura era um exame realizado previamente à falta da disponibilidade da tomografia. O paciente já estava um contraste na veia do paciente, esperava esse contraste ser excretado pelas vias urinárias e você avaliava toda a vias excretora do rim, desde os cálices menores, maiores, pelve, ureter superior, inferior, e avaliava a presença de alguma obstrução, algum cálculo. Hoje pouco utilizado, que é um exame demorado, requer você fazer um raio-x no minuto 0, um raio-x aos 5 minutos, outro aos 10, outro aos 30. Às vezes, dependendo se a unidade renal não funciona tão bem, você tem que fazer 24 horas depois um novo raio-x. Um ultrassom também é um exame muito simples de ser feito. Lembrando que na emergência, muitas vezes a gente não consegue fazer um ultrassom adequado porque esses pacientes estão vomitando, estão distendidos. Lembrar que o som não é bem transmitido, as ondas sonoras, através do ar. Então, muitas vezes você não consegue visualizar tão bem o cálculo, assim como também em gestantes, no ureter distal, o útero gravídico impede, por exemplo, de você avaliar bem o ureter distal. Então, o ultrassom numa gestante, muitas vezes você vai ver uma dilatação renal
Também é comum na gravidez normal e às vezes você tem que ir mais pela clínica do que por um exame de imagem. A tomografia, pessoal, é o melhor exame para avaliar um paciente com cálculo renal ou cálculo ureteral. A probabilidade de se equivocar é menos de 1%. Essas tomografias mais novas são mais rápidas e podem cortar o paciente em fatias bem finas. Pode fazer segmentos de 1 em 1 milímetro, então dificilmente ele não vai, por exemplo, encontrar um cálculo lá no ureter distal. Então, com exceção da gestante, todos os outros pacientes podem fazer tomografia, uma tomografia com protocolo para cálculo renal, então a tomografia de abdômen superior e sem contraste. Em relação ao tratamento, nós temos que dividir se é na emergência ou se é um tratamento já especializado com um urologista, um tratamento hospitalar. Na emergência, nós vamos tratar primeiro a dor do paciente. Então nós vamos utilizar anti-inflamatórios não esteroidais e vamos fazer uma reposição hídrica só para repor. Nada de hiperidratação. Essa história de vou hiperidratar, vou administrar 1 litro de soro na veia do paciente para ver se ele elimina esse cálculo, está errado. Você vai transformar uma internação eletiva em uma internação possivelmente de urgência por um critério que é a dor incoercível. Quanto mais volume você fizer para esse paciente na vigência da dor, mais tempo esse paciente vai ficar com dor. Lembrando que a dor ela é provocada pela prostaglandina. Portanto, os anti-inflamatórios esteroidais são os melhores medicamentos para passar a dor do paciente. Nada de usar antiespasmódicos, antimuscarínicos, relaxantes musculares. O que estou falando? Estou falando da iosina. Alguém pode chegar e dizer assim, mas eu já utilizei ou eu já tomei iosina na veia e melhorou. Melhorou porque era iosina composta com dipirona. Para você ver como é simples de tratar a dor, que até a dipirona, que é um fraco analgésico, melhora a dor do paciente. Cuidado com os fatores de risco para complicação. Gestantes, idosos, diabéticos, sinais de infecção. Esses pacientes preferencialmente devem ser vistos por um especialista na emergência ou admitidos para uma unidade hospitalar até serem avaliados por um especialista. Em relação ao tratamento urológico, aí a gente já está falando do tratamento especializado, ou seja, o paciente estava na emergência, foi tratado, melhorou a dor, saiu da crise e agora está com você no ambulatório, dentro de uma unidade hospitalar com o urologista. Isso vai depender de alguns fatores. Fatores relacionados ao cálculo, ou seja, a localização, o tamanho, quanto duro ele é. Fatores anatômicos, se esse rim está obstruído, se tem anomalia de Jupe, estenose de ureter, se tem divertículo calicial, se o rim é em ferradura, então, ectopia renal. Então, esses são fatores anatômicos. E os fatores clínicos. Quando eu falo fator clínico, tem um principal, que é a expectativa do paciente sobre o tratamento. Você imagina um piloto de avião que está com cálculo. Ele não pode voltar a trabalhar até ser resolvido o cálculo. Porque vai que ele tem uma crise voando, então ele vai pôr em risco todas as pessoas que estão no avião. Então esse paciente, que é um piloto, ele tem expectativa, por exemplo, que você resolva o mais rápido possível o tratamento dele. Tem que ver como é que é a composição corporal desse paciente, se ele é obeso, se tem alguma deformidade, porque tem alguns tratamentos que limitam. Por exemplo, se você tiver uma deformidade de coluna, talvez você não consiga posicionar bem o paciente numa mesa de litotripsia extracorpórea, por exemplo. Tem um slide que eu vou colocar para vocês no vídeo, que ele divide basicamente os cálculos maiores que 2 centímetros e os cálculos menores que 2 centímetros. Os cálculos maiores que 2 centímetros devem ser submetidos a um tratamento chamado cirurgia renal percutânea. Tem nesse mesmo canal 2 vídeos mostrando como fazer uma cirurgia renal percutânea. Por que tem que fazer cirurgia renal percutânea? Porque em caso de litotripsia extracorpórea ou ureterorenolitotripsia flexível com laser, você precisaria de um número muito grande de procedimentos para resolver esse cálculo. Mas isso também é sujeito
à expectativa do paciente. Tem paciente que diz: eu não quero fazer cirurgia percutânea porque eu acho perigosa e eu prefiro fazer mais de uma sessão com laser. Isso também não está errado, mas do ponto de vista médico, se for dada essa opção para a gente decidir, a nefrolitotripsia percutânea é a mais indicada. O que eu estou falando para vocês é: ajam de forma compartilhada. Isso se chama decisão compartilhada. O médico explica as possibilidades de tratamento e o paciente participa ativamente do processo de decisão. Cálculos menores de que 1 centímetro devem ser preferencialmente tratados com litotripsia extracorpórea. Pode ser utilizado também a ureterorenolitotripsia flexível com laser, principalmente quando o cálculo é no cálice inferior, porque se você quebrar um cálculo no cálice inferior, que a gente vai chamar de índice de fragmentação, o índice de eliminação dele é baixo, porque ele tem que subir e descer esses fragmentos de cálculo. E os cálculos maiores do que 1 centímetro e menor do que 2 centímetros, nós vamos avaliar qual é a distância da pele do paciente até o cálculo. Quando você tem mais que 10 centímetros, a litotripsia extracorpórea costuma ser inefetiva, que a distância é muito grande, que a onda vai ter que viajar até chegar ao cálculo. Se ele for um cálculo muito duro, ou seja, com mais de 1000 unidades Hauser, ou cálculos muito duros, como o cálculo de fosfato de cálcio, você já saiba previamente que o paciente tem esse tipo de cálculo, não está indicado fazer litotripsia extracorpórea, você pode passar para fazer logo a ureterorenolitotripsia flexível. A litotripsia extracorpórea, ela, apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, não é isento de complicações. Então você tem que observar: em pacientes gestantes é contraindicado, porque a litotripsia extracorpórea pode causar descolamento de placenta, pacientes com distúrbios da coagulação, pacientes com obstrução e também pacientes com infecção associada, porque tem risco de sepsis. Então você tem que controlar primeiro a infecção antes de fazer a litotripsia extracorpórea. O tratamento do cálculo de ureter a gente divide didaticamente entre ureter superior e ureter inferior. No ureter inferior não tem discussão. O tratamento é a ureterolitotripsia rígida. Isso resolve 99% dos casos. No cálculo de ureter superior, você pode utilizar litotripsia extracorpórea ou pode fazer ureterolitotripsia. Lembrar também que você tem que levar em consideração os fatores anatômicos. Por exemplo, se você tiver estenose de ureter, vai ser difícil você conseguir fazer isso do ponto de vista endoscópico. Às vezes você requer uma cirurgia corretiva já no mesmo momento, corrigir o problema do ureter e do cálculo. Aí você pode fazer cirurgias, tanto cirurgias abertas como a cirurgia laparoscópica. Aliás, eu tenho falado aqui da cirurgia percutânea, da ureterorenolitotripsia, da ureterorenolitotripsia flexível com laser, mas não falei das cirurgias abertas. As cirurgias abertas, o auxílio da laparoscopia, elas não são contraindicadas, mas são indicadas em situações excepcionais. Logicamente que a realização desses procedimentos chamado minimamente invasivo ou cavidades naturais, como a ureterorenolitotripsia, ela deve ser feita se você tiver disponibilidade de equipamentos, porque são equipamentos caros. Então, para finalizar, as mensagens que eu gostaria de deixar para vocês é que trata-se de uma doença muito frequente. Vocês têm que conhecer a fisiopatologia do metabolismo do cálcio, do ácido úrico, oxalato, para tratar essas anormalidades, senão o paciente vai ficar tendo recorrentemente cálculo. O paciente aumentar a ingestão de hídrica para prevenção da formação de novos cálculos, lembrando que a dica é que o paciente tem que urinar 2 litros por dia. Em dia chuvoso é óbvio que você tem que beber menos água, em dias quentes mais água. Diminuir a ingestão de sódio, perder peso, praticar exercício físico, uma alimentação regular e mais saudável. Tá? Em caso de emergência, o anti-inflamatório não esteroidal é o mais recomendado. O tratamento definitivo do cálculo vai depender, principalmente relacionado ao cálculo, o tamanho, a composição e a expectativa do paciente sobre o tratamento. Bom, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. No último slide, tem a bibliografia recomendada. Espero ter ajudado vocês a conhecer melhor
a litíase do trato urinário. Um abraço a